Boa noite, pessoal. Então, vamos agora à nossa aula aí de legislação institucional para o concurso da Prefeitura de Chapecó e também para quem vai fazer o concurso da Câmara de Vereadores, né? Se aplica também o regramento. Então, aproveita também esse material aí, tá? Vamos lá, então. O que a gente já viu aí de conteúdo? Vamos nos localizar, né? Refrescar um pouco a nossa memória. Dentro da legislação municipal, nós temos duas leis que caem, né? Nós temos o Estatuto e nós temos a Lei Orgânica. Vejam bem, a banca ela não fez distinção ali quais os artigos, né? Isso é muito ruim para nós estudar. Porque se nós pegarmos a Constituição Federal, olha só, vejam bem, a Constituição Federal ela tem 250 artigos. Eles não colocaram os 250 aqui, eles foram falhando e pegaram alguns assuntos mais importantes. Só que na lei orgânica, que é como se fosse uma mini constituição do município, eles lascam tudo e não fazem distinção. Então, por exemplo, eu vou fazer o cargo de enfermeira, mas vai estar lá toda a parte tributária e orçamentária na lei orgânica. Professor, pode cair? Pode, mas eu acho que é zero a chance de cair. Agora, quem vai fazer o cargo de tributação ali, de controle interno, uma das questões é de orçamento, uma das questões é de direito tributário. Então, depende do meu cargo, ok? Tá? Então, esses cargos ligados à saúde, eu não acredito que venham coisas fora do capítulo da administração, ou da parte da saúde. Então, nós vamos ter essas ressalvas assim durante essa aula, tá? Nós vamos levar aí umas 2 aulas para ver todo o conteúdo da lei orgânica, tá? A lei orgânica, como é que a gente dividiu ela? Eu vou dar aula da lei orgânica e a Prof. Karen vai dar da lei orgânica também. Por quê? Cada um puxa a brasa para o seu assado. A lei orgânica é como se eu estivesse olhando toda a Constituição. Na Constituição existem matérias que são ligadas ao direito constitucional e matérias que são ligadas ao direito tributário, direito penal e direito administrativo. Então, essa parte de direito administrativo, né, que não seja constitucional, ali, mais voltado para o direito constitucional, tudo é eu que dou. Então, a maior parte da lei orgânica ficou para mim. A outra parte, a Karen vai dar após ela ir dando aquele conhecimento que vocês estão tendo da Constituição Federal. Aí fica muito mais fácil entender a lei orgânica, tá bom? Então, o que nós já vimos aí da minha parte, né? Nós vimos aqui, ó, o capítulo que trata da administração pública, que vai do 37 ao 41. E isso nós vamos enfrentar agora na lei orgânica de novo. Então, é uma revisão da Constituição e vai nos fixar esse conteúdo e nós temos uma chance. Por quê? Minha aposta, na parte específica, se cair questão aí para os cargos de vocês, com certeza vem questões do capítulo da administração. Pode ter certeza, qualquer concurso faz isso. Então, lá da parte específica da Constituição, que é aquilo ali, ó, a minha aposta vem no capítulo da administração. E pode cair outra questão? Pode, conforme o meu cargo. Então, por exemplo, eu vou disputar um cargo ligado à saúde. A minha questão vai estar aqui, ó, da ordem social. Vou fazer o cargo de assistente social. A minha outra questão vai estar nesse capítulo aqui, pode ter certeza. Agora eu vou fazer o concurso de controle interno. Aí eu vou estar no capítulo que trata da tributação e orçamento, tá bom? Então é bem específico em relação a isso, tá? Mas esses assuntos aqui, ó, são comuns a todos os cargos, tá? Então a gente tem que ter um cuidado especial, porque o artigo 5º é muito cobrado também, né, dentro dos direitos fundamentais, né? Vocês estão aprendendo com a Prof. Karen isso, tá? Isso vai ser complementado depois com a lei orgânica. Então, nosso objeto de estudo, aqui eu até chamei a atenção, ó, para o cargo de auditor interno, fiscal de obras e fiscal de posturas, nós temos aí, ó, toda a parte orçamentária e tributária do município, que é puxado. Não, isso não tá, mas eu vou fazer a parte para vocês depois, né? Porque senão eu não posso misturar com o pessoal aí, mas dentro da lei orgânica nós vamos ver. Na Constituição Federal não, mas na orgânica sim. Não, tá junto, tá? Então, esse capítulo da Constituição Federal nós não iremos ver agora, tá? Mas na lei orgânica, olha só, a lei orgânica separou quais os artigos que caem? Não, então cai tudo. Tá bom? Então, dentro da lei orgânica, nós vamos ver tributação e orçamento. Tá? Claro que eu chamo a atenção que tributação e orçamento é matéria desses cargos aqui, ó. Esses cargos aqui não podem ir para uma prova sem saber orçamento e tributação.
Os outros, esqueçam. Os outros pensem lá na saúde, pensem na assistência social, né? Pensem no cargo de vocês, tá? Né? A gente já até conversou aí no grupo do WhatsApp, o artigo 199 da saúde ali, toda aquela parte da saúde tem que estar na ponta da língua. Beleza? Então vamos começar então estudando aí, ó, a lei orgânica do município de Chapecó. Como a professora Karen explicou para vocês, né? Nós temos a Constituição Federal, que é a nossa lei maior do Estado brasileiro, né, da República Federativa do Brasil, e cada um dos entes federativos, né, eles têm a sua autonomia. Por isso que nós temos o Estado de Santa Catarina com uma Constituição estadual e o município com a sua lei orgânica. Então, é como se fosse uma mini Constituição do município. Por quê? Porque ela vai trazer as regras da Constituição buscando o interesse local, dentro da visão do interesse local do município. Tá? Vamos lá, então. Vamos começar aos poucos aí falando, né, da lei orgânica. Tá? Então, a gente vai separar aquilo que é administrativo, né, e aquilo que é constitucional. Começando, então. Preste atenção aí. Lei orgânica, ó. No exercício dos poderes outorgados pela Constituição Federal e como representantes do povo chapecoense, os vereadores que esta subscrevem promulgam sob a proteção de Deus. Nós somos um Estado laico, tá? Mas não proíbe que faça essa menção assim de Deus, porque não menciona uma religião específica, tá? Apesar, né, de haver pessoas que não têm, né, nenhum tipo de credo. Olha só. Então, promulgam sob a proteção de Deus essa lei orgânica, objetivando assegurar no âmbito da autonomia municipal os direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Tá? Então é importante aqui do nosso preâmbulo da lei orgânica, o preâmbulo ele tem força interpretativa. Tá? E vejam bem, o que é importante do preâmbulo? Que ele garante aqui já, ó, a autonomia municipal. Então o município ele é autônomo. Ele é um ente federativo autônomo, com a sua lei que vai o reger, tá bom? Fechando então. Agora chegamos, ó, no título 1, que trata então, ó, dos princípios fundamentais da lei orgânica do município. Continuando então. O município de Chapecó, unidade da República Federativa do Brasil, é uma unidade? Quantos municípios nós temos, né? Mais de 5.000 municípios. Né? Nós temos 27 estados, mais de 5.000 municípios, né? E nós temos a União, né? E ainda o Distrito Federal. Então, o município de Chapecó é uma unidade da República Federativa do Brasil e integrante da organização político-administrativa do Estado de Santa Catarina. Né? Então, dentro daquela primeira aula que nós tivemos, né, nós temos aí, ó, a República Federativa do Brasil. Aqui é a pessoa jurídica, né, a República Federativa do Brasil, e nós temos os entes. Nós temos a União, o Distrito Federal, nós temos os estados e nós temos os municípios. Ok? Então, o município de Chapecó é uma unidade administrativa que pertence a toda a República e está dentro aqui, ó, do Estado de Santa Catarina. Então, olha ali, ó. Integrante da organização política administrativa do Estado de Santa Catarina, nos termos da autonomia que a Constituição lhe assegura. Então, lembrar sempre que o ente federativo, ele tem autonomia. Por isso que ele vai ter os seus próprios tributos, né, e ele vai gerenciar isso. Vocês serão servidores desse ente federativo, do município de Chapecó. Né? Por isso da sua autonomia. Ele contrata seus servidores, ele paga seus servidores, ele arrecada seus impostos. Isso é autonomia. Tá? Assume a esfera local de governo dentro do Estado Democrático de Direito. Então, uma coisa importante para os municípios, que eles são responsáveis pelo interesse local. Isso é muito importante. O Estado responde pelo interesse regional e a União pelo interesse nacional. O município, ele trata de aspectos locais. E vocês vão perceber muito isso na lei orgânica. Tá? Então, vamos lá. Assume a esfera local de governo dentro de um Estado democrático de direito. O que nós já aprendemos no Estado democrático de direito? Que é um Estado que respeita as leis e que o poder emana do
povo. Ok, isso é Estado democrático de direito. É um Estado que o poder vem do povo, que exerce diretamente ou através de seus representantes, né? E esse Estado respeita as suas próprias leis. Por isso é um Estado de direito. Ok? Onde nós respeitamos, o servidor respeita e o Estado respeita. Não pode ter abusos, né? Vamos lá, então. E fundamenta a sua existência nos seguintes princípios. Ok? Então, anote aí, ó, vamos lá. Quais são os princípios que regem aí, ó, a prefeitura, o município de Chapecó? Tá? Então, vamos lá. Princípio da autonomia, vão anotando aí, ó, princípio da autonomia, princípio da cidadania. Cidadania, o aspecto de ter o direito de votar. Esse é o principal aspecto da cidadania nossa, tá? A dignidade da pessoa humana, ok? Os valores sociais do trabalho. E, por fim, ali nós temos o pluralismo político. Alguém percebeu uma diferença em relação ao artigo 1º da Constituição Federal? Isso. E o que fala lá na Constituição Federal? Ela fala em princípios? Ela fala em fundamentos, né? Fundamentos, tá? Então, cuidado que na lei orgânica, ela não fala em fundamentos, que é o Sociediva Plu lá, né? Aqui ela fala em princípios que regem. O principal aqui que entra aqui, ó, é a autonomia. Tá? Então é diferente lá da Constituição Federal, que eu tenho o chamado Sociediva Plu, né? Que são as iniciais lá da Constituição Federal. Então é uma leitura um pouco cuidadosa em relação a isso. Ok? Vamos lá. A ação municipal será desenvolvida em todo o seu território, sem privilégios de distritos ou bairros, orientada no sentido de reduzir as desigualdades sociais e de promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Inclusive, essa semana nós tivemos uma decisão importante aí, né, no STF de criminalizar aí o preconceito, né, em relação ao sexo. Tá? Agora, vejam bem, o que é importante eu ver aqui, ó, trazendo para o aspecto do município, o prefeito ele não pode, ó, trazer privilégio a bairros ou distritos. Por exemplo, eu sou prefeito de Chapecó e eu nasci e me criei no bairro Forte. É Fortes, né? Bairro Forte? Hã? Passo dos Fortes, né? Ah, me criei lá no Passo dos Fortes. E aí eu pego do orçamento ali, 25% do orçamento eu gasto tudo naquele bairro. Né? Ele vai arrumar uma briga ali com os vereadores, né? Por quê? Porque ele não pode tratar, ó, com qualquer forma de privilégios, né? Distritos ou bairros e tal. Por exemplo, vou tratar o Jardim Itália diferente do outro bairro X. Não pode, é todos dentro da lei orçamentária. O ideal é que esse orçamento passasse por audiências públicas, que a comunidade organizada, né, trouxesse as suas demandas. Isso sim é um Estado de Direito. Né? Se vocês pegar o Estado de Santa Catarina, ele traz o orçamento e são feitas audiências regionais. E a comunidade organizada, ela traz essas demandas. Tá? Inclusive, eu já dei palestra para o Plano Plurianual aqui em Chapecó, em Ceará, acho que foi esses dois aí, né? Falando sobre essa importância do orçamento regionalizado. E logo em seguida, né, a sociedade organizada trouxe as demandas para os deputados estaduais. Tá? Os deputados fazem audiências regionais, já viram falar? Geralmente é lá na UNO Chapecó, aqui em Chapecó. Tá? Isso do Estado, né? O município também deve fazer isso, para que o orçamento seja melhor tratado. Tá? Vamos lá então, fechou aqui? Então o município não pode trazer, ó, privilégios, né, para distritos e bairros. Continuando então, artigo 2º, ó, se eu vivo no Estado democrático de direito, o povo tem o seu poder, né? Então todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente. Vocês aprenderam com a Prof. Karen, né? Como é que eu exerço diretamente o meu poder? Plebiscito, referendo ou iniciativa popular de lei, né? Então, nós temos aí o povo exercitando o seu poder também diretamente. Mas a regra é eu eleger um deputado e ele votar pelos meus direitos, né? E também eleger um vereador e ele, através das discussões, né, trazer esse direito nas votações. Parágrafo 3º.
o município visando a integração, a integrar a organização, o planejamento e a execução das suas funções públicas e a defesa do interesse comum, poderá associar-se ao Estado e aos demais municípios, neste caso, sob a forma de consórcios ou associações microrregionais. Isso aqui é muito interessante. Vou explicar para vocês aí agora, então. Aqui estamos com o artigo 1º. Vamos falar um pouquinho aí sobre o artigo 2º. Aliás, o artigo 3º. Olha só. O que ele está dizendo ali? Ó? Que o município ele pode integrar a sua organização com outros municípios ou com o Estado. Como assim? Os municípios? Não, aí não. Aí eu vou contar uma historinha, tá? Existe uma lei por trás, tá? Por sorte de vocês, não cai a lei. É a lei que rege os consórcios públicos. Mas deixa eu explicar primeiro aqui, daí eu mostro para vocês uma coisa. O que pode ali? Vamos pegar o artigo. Ó. O município visando a integrar a organização, o planejamento e execução de funções públicas e defesa do interesse público, poderá se associar. Né? Então, ele pode se associar. Tá? E ele pode se associar como? Com 2 institutos. Tá? Ele pode se associar de 2 formas. O município ele pode se associar através de convênios. Aliás, consórcios, né? Não é convênios, consórcios. Através de consórcios. Convênios vai ser de outra forma, mas através de consórcios e através de associações. Então vamos analisar. Primeiro aspecto, o chamado ali consórcio. O que é um consórcio público? Um consórcio público, pessoal, é quando entes federativos se associam. Tá? Então, por exemplo, eu vou ter um município, mais outro município, mais outro município. Isso é um consórcio. Eles assinam um contrato de intenções e dividem orçamentos. Nós temos aqui no Oeste. Não, aí eu queria que vocês chegassem por aí. Existe um consórcio municipal entre os municípios de saúde, existe o do meio ambiente, o chamado SEDEMA, não sei se alguém já viu falar, e existe o de asfalto, consórcio entre os municípios para fazer asfalto. O que é um consórcio? É um contrato onde os entes federativos se reúnem, tá? Então, ó, eu tenho vários municípios reunidos através de um contrato público e eles vão dividir, por exemplo, o orçamento. Ah, nós vamos ter tantos servidores cedidos a esse consórcio, o orçamento do consórcio vai ser tanto anualmente, e nós vamos fazer um trabalho conjunto. Por exemplo, esse consórcio de asfalto. Ah, esse mês nós vamos trabalhar no município tal, outro mês nós vamos no tal, a gente vai ter uma usina do asfalto, é se associar. Tá? Isso se chama consórcio público. Existe uma lei que rege isso, tá? Chamado consórcio. E existe outra forma de nós buscar integração, que é através da associação. Já viram falar aqui da MOSC? O que é a MOSC? É a Associação dos Municípios. Então, nós temos vários municípios, são 22, se eu não me engano, associados à MOSC. Ok? Então, a MOSC passa a ser uma pessoa jurídica que integra todos esses municípios. Ela é uma associação de municípios. Existem 2 tipos de institutos, o consórcio e a associação. A associação trata de assuntos gerais. É mais amplo. Vamos nos associar aqui e vamos discutir tudo. Né? Vamos dividir engenheiro, vamos discutir questões jurídicas. A Proficaren, por exemplo, ela é procuradora do município de Nova Itaberaba e ela trabalha na rede integrada dos procuradores da AMOSC. Então, tem todos os procuradores dos municípios da AMOSC que estão integrados no grupo do WhatsApp. E eles trocam informações ali. Então, ajuda muito na gestão municipal. Ok? Agora, o consórcio não, pessoal. O consórcio ele é mais específico. O consórcio eu tenho para o meio ambiente, eu tenho para a saúde, eu tenho para asfalto. Ok? E a regra geral são entes municipais. Agora, vamos lá. O colega fez uma pergunta excelente. Tá? Depois eu falo aqui para o pessoal da casa poder ouvir no microfone.
Olha só, o estado de Santa Catarina pode se associar junto com os municípios? Sim, olha o que diz o texto ali, né? Associar-se ao estado e aos demais municípios. Ok, o estado pode, ó. Tá, mas olha que a pergunta que o colega fez. Excelente pergunta. Essa questão, inclusive, é da prova da ordem. O município de Nonoai, no Rio Grande do Sul, está tão pertinho de nós aqui, né? Nonoai. Vamos botar aqui, Nonoai. Pode se associar ao município de Chapecó? Depende. Aí é que está. A lei permite. Só que vejam só. Para que Nonoai se associe obrigatoriamente, quem que tem que participar? O Estado. Então, obrigatoriamente, o Estado do Rio Grande do Sul tem que participar. Agora, eu tenho 2 estados e mais municípios. Fechou. Por exemplo, vou associar São Lourenço, Santa Catarina, mais Pato Branco e Francisco Beltrão. Perfeito. Desde que o Estado do Paraná participe e o Estado de Santa Catarina participe. Associação. Consórcio. Fechou. Tá? As associações, né, geralmente se fazem por regiões. Se vocês entrarem no site da MOSC, tem um mapinha lá de quais são os municípios. Tem Amerizio, tem várias. O estado inteiro é dividido em associações. Tá? E tem a FECAM, que é a Federação dos Municípios. Tá? Agora, vamos fazer outra pergunta. Eu posso trazer a União aqui também? E aí? Sim ou não? O que vocês acham? Sim, só que há uma obrigatoriedade. A União, ela só participa se o Estado estiver junto. Então, por exemplo, aqui no Oeste tem uma usina de asfalto. Tem vários municípios pequenos associados. Eles podem trazer a União? Não, porque o Estado não participa desses consórcios. A promessa do governador, quem viu aí as eleições e tal, é criar um consórcio onde o Estado vai participar junto para as usinas asfálticas. Por enquanto ainda não tem. Né? A promessa dele é que o Estado vai participar desses consórcios aqui. Se o Estado participar, a União participa. Senão, não pode participar. Tá, pode estar relacionado. Isso, daí vai seguir as regras do SUS, né? Para se associar dentro das regras do SUS daí, tá? Existe muitas legislações depois para regulamentar, mas a criação do consórcio é uma lei só. Então, o que diz lá, depois, os pormenores vêm das outras regras, né? Por exemplo, se eu vou criar uma questão, um CEDEMA ambiental, tem que seguir todo o regulamento ambiental. Né? Então, saúde, todo o regulamento de saúde. Então, sim. Interessante, como certa. Na lei, no consórcio, na lei do consórcio, não menciona municípios de outros países, tá? Ela só fala do Brasil. Tipo Venezuela ali, mas ela falava em algum assunto específico? Saúde. Então pode ter uma lei específica de vocês, que eu não sou especialista em saúde, né? Porque a saúde tem o SUS, e como tem municípios limítrofes que têm vulnerabilidade, né? Que nem, vamos pegar lá Manaus, né? Que tem a Colômbia ali pertinho, ou ali a Venezuela, realmente pode ter uma questão de saúde. Agora nós estamos nesse problema, né? De vacinação dos venezuelanos que estão ingressando no país e tal. Então realmente pode ter, mas daí é numa regra da saúde, específico da saúde, tá? Então eu não vou dizer para vocês que eu conheço, porque eu sou professor de direito administrativo, eu conheço o direito administrativo. A lei que rege os consórcios, mas a lei que rege a saúde eu já não sei. Mas isso, se falar assim, conforme a lei de saúde e tal, ele tem que mencionar. Tá? De associações aqui, ó. Consórcios e associações. Existem 2 maneiras de se associar. Isso aqui é muito comum. Nosso estado é muito associativista. Tem as cooperativas, né? Então, nós somos um exemplo dos outros estados. De associações, de consórcios. Tá? Isso ajuda, fortalece os municípios. Beleza? Não vamos perder muito tempo com isso aqui, porque eu acho que não vai ser uma questão de prova. Tá?
Tem também. Tem que fazer concurso para trabalhar lá, tá? Vamos lá? Então, pode ser criado associações, tá? E também consórcios. Continuando, então. Agora, vamos falar um pouquinho, ó, da organização do município, tá? Das disposições gerais. Artigo 4º agora, ó. O município de Chapecó, com sede na cidade que lhe dá o nome. Qual é a cidade que dá o nome de Chapecó? Tá? Dotado de, isso é muito importante. Artigo 4º ali, ó. Artigo 4º. É dotado de autonomia. Tá? Que autonomias nós temos aqui, ó? Nós temos uma autonomia política, nós temos uma autonomia administrativa e nós temos uma autonomia financeira. Ou seja, o município administra suas questões locais, contrata servidores, né? Ele tem um orçamento próprio e ele tem uma sede política, né? E tem uma Câmara de Vereadores para discutir também questões políticas, tá ok? Vamos lá. Artigo 5º, importante? Sim. Artigo 5º, importante para a minha prova. Vejo que é um pouquinho diferente da Constituição Federal, mas segue a mesma lógica. Quais são os poderes do município? Isso, são só 2. Né? Nós temos o executivo e o legislativo. Pessoal, meu filho tem, vocês já viram ele aqui, né? O Luizinho, ele tem 8 anos. Ele teve esse semestre passado agora, a prova dele, ele tinha que saber quem era o chefe do Poder Executivo, o que fazia, e qual era o chefe do Poder Legislativo e o que fazia o Legislativo. É isso que vocês precisam saber, tá bom? Então, quem é o chefe do Poder Executivo? Prefeito. Quem é o chefe do Poder Legislativo? O presidente da Câmara. Tá? O que faz o Executivo? Aplica a lei, né? Ele executa, ele administra. É aquilo que a gente já viu. E o Legislativo? O Legislativo fiscaliza e legisla, ou seja, cria leis. Beleza? Pessoal, vocês me perguntaram no grupo do WhatsApp a questão do procurador se respeitava o teto, lembram? Se nós pegar a Constituição Federal, qual é o teto municipal de remuneração? Prefeito. Prefeito, indiscutivelmente. Só que daí, os procuradores dos municípios levantaram uma tese. A tese é o seguinte: eu não tenho judiciário no município. Certo? Então, o que eu teria que seguir? O judiciário do Estado. E o teto do judiciário do Estado é o do desembargador. Por isso que se aplica aquele teto. É um teto especial, né? Uma jurisprudência. Então, esqueçam para a prova. Tá? Beleza? Segue o teto geral lá, que é o teto do prefeito. Vamos embora, então. Artigo 6º. São símbolos do município a bandeira, o hino e o brasão. Não conheço o hino do município de Chapecó, acho que eu nunca ouvi. Tá? Então, anotem símbolos: bandeira, hino e brasão. Tá? A lei estabelecerá outros símbolos. Artigo 7º. O território do município compreende o quê? O espaço físico onde encontra sua jurisdição. Tá? Aonde é o espaço físico? Aonde o município de Chapecó, no mapa que a gente olha, tem jurisdição. Até as divisas com os demais municípios. Tá? Então, o território do município é o espaço físico, ó, aonde ele tem jurisdição sobre esse espaço físico. Às vezes, né, dá aquele conflito lá do proprietário que tem a área dividida, né, um pouco para o município, outro pouco para outro município, né, tem que pagar tributo para um e para o outro, tá? Vamos lá, então. Artigo 8º. Agora nós vamos falar aqui, ó, nós estamos falando de disposições gerais, agora vamos falar da divisão administrativa do município, tá? Como que se dá a divisão administrativa do município de Chapecó? Olha só, o município, segundo as suas necessidades e interesse, divide-se em... Então, artigo 8º, interessante para a minha prova. Artigo 8º diz que o município irá se dividir, ó, em 3 situações, né? Ele irá se dividir em distrito, irá se dividir em bairro e ele se dividirá em vilas. Ok? Então, nós temos aí as 3 divisões do município.
A criação, organização, supressão, fusão e troca de distrito depende de lei. Então, para criar um distrito, eu dependo de lei. Tá? A criação, organização, fusão e troca de nomes de bairros e vilas depende de lei. Tá? Então, ali mudou a questão da reorganização, mas o resto é igual. Tá? Então, depende também de lei. Continuando, parágrafo 3º. É facultada a descentralização administrativa com a criação nos distritos e bairros de subsedes da prefeitura, tá? De forma da lei de iniciativa do Poder Executivo. Para fins de complementação, só para explicar isso, eu fui na lei do município e peguei, só para a gente olhar. Então, nós temos uma lei complementar que não cai na prova de vocês, que explica essa divisão aqui, ó. A organização política administrativa do município de Chapecó compreende a sua sede e os seguintes distritos: Alto da Serra, Marechal Bormann, Sede de Figueira e Goiôen. São os distritos aí do município de Chapecó. Preciso saber, professor? Não, porque não cai essa lei na prova. Ok? Mas saibam que o município ele pode ter distritos. Ok? E bairros e distritos podem ter subsedes da prefeitura, né? É o chamado subprefeito, né, do município. Beleza? Agora vamos lá, ó. Artigo 9º. Artigo 9º, nós vamos falar dos bens públicos. E aí nós encerramos esse bloco. Quais são os bens públicos municipais? São todos os bens que pertencem ao município. A viatura que passa na rua da Guarda Municipal pertence ao Estado, à União ou ao município? Ao município, ok? Então, os bens, ó, todas as coisas móveis, veículo, por exemplo, se a Guarda Municipal tiver um cachorro, é um bem público? É um bem público o quê? Do tipo semovente, tá? Faz parte do patrimônio. Por exemplo, a Polícia Militar não tem os cavalos e os cachorros? São patrimônios do Estado, ok? São bens públicos municipais, estaduais, no caso da Polícia Militar. Se a Guarda Municipal tiver cachorro, são bens do município. Tá? Então, coisas móveis, coisas imóveis. Exemplo de coisas móveis, professor. Coisas móveis, eu posso ter coisas móveis semoventes, exemplo, os cachorros. Eu posso ter, por exemplo, os computadores, as mesas, as cadeiras, as viaturas, os veículos, as máquinas, são bens móveis, que se mexe. Bens imóveis são as propriedades, são os terrenos, são os prédios, também pertencentes ao município. Por exemplo, a sede do município, aquele prédio tombado ali no centro, que pertence ao município, né? Nós temos as sedes, as subsedes da prefeitura, nós temos lá onde tem as UPAs, os terrenos que pertencem ao município, certo? Ó, então, direitos e ações, né? Nós vimos quando a gente estudou a Constituição que um ente federativo pode comprar ações de outro, né, de uma empresa, por exemplo, então ele vai ter direitos sobre aquela empresa. E todos os títulos que lhe pertençam. Tudo aquilo que pertencer ao município. Agora vamos lá. Aqui no município de Chapecó, nós temos aí uma rodovia federal que passa perto do município, a BR-282. Ela pertence ao município? Não, ela é uma BR, pertence à União. Nós temos as SCs, elas pertencem a quem? Ao Estado, ok? Mesmo que corte dentro de um município, ela pertence ao Estado, ok? Então, por exemplo, o município não pode ir lá e fazer uma obra naquela estrada. Depende da autorização do Estado. Inclusive, uma improbidade do prefeito se ele fizer uma obra naquilo que não pertence ao município, né? Como é que ele vai justificar uma despesa que não pertence ao ente? Agora, por exemplo, as ruas municipais pertencem a quem? Ao município. A praça municipal. Existem vários tipos de bens, tá? Não é o caso a gente aprender aqui porque não cai na prova. Mas existem os bens de uso comum. Uma praça é um bem de uso comum do povo, uma rua é bem de uso comum, mas existem os bens especiais. São os bens que estão sendo utilizados pelo poder público. Exemplo, aonde tem a sede da prefeitura. Lá é um bem especial do município. E o município pode ter um terreno baldio. É um bem do município também. É um bem chamado bem dominial. Não é o caso de você saber essa classificação, tá? Mas saiba que existe. Então, por onde vocês vão trabalhar lá, pode ser um prédio alugado também.
Tá? Mas dentro daquele prédio alugado, o computador pertence ao município. Tá? Então, todos os bens que pertencem ao município a gente chama de bens municipais. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta de seleção para nós encerrar o bloco aqui. Nós temos o privilégio de ter o Rio Uruguai, né? O Rio Uruguai pertence ao município de Chapecó? Pertence ao estado de Santa Catarina? Pertence ao estado do Rio Grande do Sul? Olha. E aí, pertence lá na Argentina? Na Argentina, quando vai entrar na Argentina, sim, né? Vamos lá, e aí? É da União. Toda vez que nós tivermos um rio, né, que divide dois estados, que é o caso nosso aqui, ele é um bem da União. Tá? Quando divide os dois municípios, vai ver, daí tem que ver da margem do município, né, para outra ali de qual que pertence, tá? Às vezes fica um pouco num, um pouco no outro, aí tem que dividir mesmo, conforme um mapa ali, tá? Mas quando o rio divide dois estados, ele é da União, tá bom? Encerramos esse bloco aqui, no próximo a gente continua.